Salmo 137, leia comigo, diz assim, ó. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Mas deixa eu te contextualizar. O povo de Israel foi cativo da Babilônia e eles estavam presos. Eles estavam presos, né, na Babilônia, estavam aprisionados como escravos da Babilônia, debaixo do governo de Nabucodonosor. E a gente ouve uma história aqui de um dos salmistas, uma situação específica que aconteceu. E eu queria que você visualizasse comigo, né? Queria que você agora fizesse como uma criança e que você imaginasse comigo. Que você entrasse comigo na visão, né? Eles estavam sentados, ele é muito claro com o texto, ele fala, estávamos sentados à beira do rio da Babilônia. A gente estava sentado ali chorando e lembrando de como era lindo adorar em Jerusalém. Como era bom estar lá adorando, como era bom pegar as nossas harpas e chapar de Deus até o lugar ficar cheio da glória de Deus. Como era bom a gente estar ali ministrando na presença do Senhor e cantando, e aquela fumaça enchendo o templo, e uma glória tão poderosa que a gente não conseguia nem ficar de pé. Isso está em 2 Crônicas 7, se você quiser ler. Diz que quando eles começavam a tocar dentro do templo, Deus derramava tanta glória que eles não conseguiam ficar lá dentro, não suportavam o peso da glória de Deus. E eles aqui estão contando com muita saudade, com lembranças e memórias, e falando, a gente estava lembrando, chorando. Nós pegamos nossas harpas, penduramos nos salgueiros que tinha à beira do rio e começamos a chorar lembrando. E em um dado momento chegam os soldados, ou chegam os capitães, ou chegam o pessoal que tomava conta dos escravos e pede para eles tocarem a harpa, né? Toca alguma coisa para a gente ouvir das músicas que vocês cantavam em Sião. E aí ele diz assim com muito zelo, né? Com muito zelo pela santidade, a adoração, com muito zelo pela santidade, aquele momento de estar ministrando na presença de Deus, com muito zelo pelo que ele foi chamado a fazer. Ele fala assim, como que eu vou conseguir ministrar na presença aqui para vocês, da maneira como a gente ministrava em Jerusalém? Não tem como por N razões. Primeiro, porque eles não foram ensinados assim. Segundo, porque ele estava zelando pela santidade da ministração. Eles foram ensinados a viver não se aculturar. O que é não se aculturar? Não se aculturar é não misturar culturas. Existia uma cultura judaica para ser zelada, uma cultura hebreia, israelita para ser zelada. Então, eles não podiam aculturar, eles não podiam fazer isso com a santidade daquilo que eles foram chamados a fazer. Eles estavam zelando, irmãos, por aquilo que era precioso para eles. O que? Foi confiado a eles ministrar na presença de Deus. Foi confiado a eles adorar na presença de Deus. E como é que eles iriam agora, naquele lugar profano, escravos, na presença de pessoas que não iriam entender? Eu imagino na cabeça deles, sabe o que, irmão? Que quando eles começassem a ministrar, eles iam ficar debochando, sabe? Iam ficar caçoando deles, iam ficar zoando com a cara deles. E ele entendeu isso, eu não vou fazer isso. Meu Deus não merece um negócio desse. Né? Eu preciso zelar pela santidade daquilo que me foi confiado. Irmãos, você não acha isso lindo? Você não acha isso lindo? Zelar pelo que te foi confiado. Eu prefiro chorar aqui com a minha harpa pendurada do que fazer isso num lugar como esse. Você não acha isso lindo? Ele estava zelando pela santidade, por aquilo que foi confiado, né? Zelando pelo sagrado, zelando pelo santo. Não é incrível isso? Né? Olhando por essa ótica, não é uma coisa linda? Só que Deus não vê assim. É lindo, irmãos? Não, não é lindo. Esse é o problema, é que não é lindo. Por que que não é lindo? Porque eles estavam aprisionados a uma visão
Eu vou responder isso para você com Bíblia, tá bom? Depois eu entro nos comentários. Quer ver como não é lindo? Eu vou mostrar a vocês como não é lindo. Primeiro lá o versículo 9. Não, 8 e 9, tá? 137, o final. Olha como é que ele termina o Salmo. Olha como que ele termina o Salmo, irmãos. Ele termina assim, ó. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Preste atenção como que ele termina o Salmo, irmãos. Ele está clamando por vingança. Tomara que Deus faça teus filhos passar o que eu estou passando. Tomara que eu veja você sofrer o que você está vendo eu sofrer. Tomara que você passe pela mesma coisa que eu. Vocês estão entendendo como é que a situação estava contaminada? Como o que deveria ser bonito não era tão bonito assim? A gente precisa ter uma interpretação da perspectiva de Deus. E esse é o nosso perigo, irmãos. Porque a gente pega a visão geral de Deus e não entende a essência. Porque qual é a essência? A essência é essa aqui, ó. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então isso foi ensinado. Alguém ensinou isso, né? Então a lei ensinava isso. A tradição ensinava isso. Você tem que odiar teu inimigo. Eu quem? Jesus. Ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Se você não entende a essência do que Deus ensina, você pega o que Deus ensina e você torna aquilo religioso a ponto de te travar. Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando, olha, antigamente ficava todo mundo pedindo para eu vingar eles. Antigamente era um tal de eu odeio Jesus, eu odeio aquela pessoa, Deus, eu odeio. Senhor, estoura a cabeça daquela pessoa que se levantou contra mim, estoura. Não é mais isso. Vocês precisam entender a essência. Deus não tem prazer nisso. Você fica orando para Deus punir quem Deus ama. Preste atenção. Você está orando para Deus punir quem Deus ama. Porque Deus não ama só você. Está escrito que Deus faz chover sobre justos e injustos. Quando Deus olha um casal, Deus não olha quem está certo. A visão de Deus é paterna. Como um pai, para de briga os dois. Vamos resolver isso aí. Como é que a gente vai resolver? Eu não sei, mas resolvam. Isso é pai, paternidade. Quem é pai entende melhor o que eu estou falando. Você tem 2 filhos. O que menos importa é quem tem razão. Eu quero os 2 bem. Não importa quem tem razão. Eu sou pai, eu quero os 2 bem. Estão entendendo? É a paternidade de Deus. E aí, olha isso, irmãos. Tá? Eu só entrei, não é disso que eu vou tratar, mas eu entrei nisso só para você entender como que é perigoso você pegar toda uma visão religiosa. Qual é a visão religiosa? Eu devia adorar em Jerusalém. Eu não vou ficar aqui adorando para você ouvir. Eu estou escravo. Tem que respeitar meu momento. Olha, irmão, olha isso. Tem que respeitar meu momento. Qual era o momento deles? Estou escravo. Ó Deus, você não está vendo. Olha aqui, a gente está aqui preso na Babilônia. Olha isso, irmãos. Enquanto eles estavam aqui pendurando a harpa, Daniel estava orando 5 vezes por dia. Na mesma Babilônia. Enquanto eles penduraram a harpa, Daniel não abandonou a intercessão. No mesmo lugar. Um pegou o ministério e pendurou numa árvore. O outro pegou o ministério e intensificou. Antigamente eu orava 3 vezes por dia. Só porque eu estou cativo, agora eu vou orar 5. Estão entendendo? Ao invés dele falar assim, agora que eu estou escravo eu não vou orar mais. Agora que eu estou preso eu não vou mais buscar a Deus. Agora que eu estou mal, eu preciso dar um tempo. E ao invés de intensificar a busca a Deus, pegar a arma que Deus deu, pegar o ministério que Deus deu e intensificar, está pendurando.
Então, porque eu estou em quarentena, eu não danço mais. Então, porque eu estou em quarentena, eu não prego mais. Então, porque eu estou em quarentena, eu não oro mais. Então, porque eu estou em quarentena, eu não adoro mais, eu não louvo mais. Então, porque eu estou em quarentena, eu não jejuo mais. Eu não leio mais Bíblia, porque não tem meu pastor lendo para mim. Irmãos, isso tudo é pendurar a harpa no salgueiro. Tá? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria esse. Aqueles que estão pendurando a harpa no salgueiro. Isso vale, irmãos, para qualquer área da sua vida. Isso vale para qualquer área da sua vida. Sabe uma das coisas que a gente não entende? Porque nós fomos ensinados, nós somos criados num mundo meio que egocêntrico, né? E aí a gente está muito acostumado a olhar só para o nosso umbigo, a gente não entende que a nossa vida tem reflexo à nossa volta. Né? Os meus sentimentos interferem na vida da André diretamente. Os meus sentimentos interferem na vida do Enzo diretamente, entre outras pessoas que me acompanham, que me assistem, que me cercam, né, direta e indiretamente, entre funcionários, entre pessoal da empresa. E todos eles são afetados pelos meus comportamentos. Deus não colocou esse povo na Babilônia para ficar chorando miséria de estou escravo. Deus não colocou esse povo na Babilônia para ficar chorando. Senhor. E ainda que fosse, irmãos, ainda que fosse. Deus liberou o pitbull dele em cima de Jó. Deus liberou, falou assim, vai lá e toca, só não tira a vida. Ainda que fosse Deus liberando que viesse sobre a sua vida uma quarentena, é o que você faz nela que muda tudo. Porque enquanto estava esse pessoal aqui abandonando o ministério, estava Daniel se tornando o chefe dos magos da Babilônia. Tinha um monte de religião na Babilônia, tinha um monte de deuses na Babilônia, e é o que Nabucodonosor fala, vem cá, Daniel, a partir de hoje, por causa do teu Deus vivo, você vai chefiar todos os outros que têm os seus deuses. E aí a lei que vai valer vai ser a lei do teu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E que eu estava vendo isso aqui, como que eu vou cantar aqui? Minha vida, desgraça. Olha a situação que eu tô. Tava Daniel, irmãos, se tornando governo, autoridade. Tava Daniel se destacando. E esse tempo, irmãos, é um tempo disso. É um tempo de quem fica... É um tempo em que pessoas na quarentena vão sumir e pessoas na quarentena vão ter portas sendo abertas. Esse, irmãos, é o tempo. E qual vai ser a diferença? Quem não pendura sua harpa. Aquele que não pendura sua harpa. Eles perderam a grande oportunidade, irmãos, de manifestar a glória de Deus. Perderam a grande oportunidade de manifestar o Deus que eles acreditavam. Eles estavam ali falando, olha o versículo. Não, eu vou ler o versículo para você. Presta atenção. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Adora aí. Olha isso, irmãos. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Presta aí, irmãos. O pessoal que aprisionou eles estava falando assim, vamos orar? O pessoal que prendeu eles estava falando, ora por mim. O pessoal que aprisionou eles, falando, canta aquela música que você cantava na igreja. Não, mas eu não estou na igreja, eu estou na quarentena. E aí, irmãos, isso é falta de entender a essência e botar a religião acima do princípio. O que a religião ditava? Vocês foram chamados para entoar cânticos em Sião. Tirou Sião, acabou, morreu. Aí, que saudade de Jerusalém. Por quê? É Jerusalém? Só pode adorar em Jerusalém. É isso? É só na igreja. É só lá o lugar de adorar. É só quando está bem. É só quando está tudo bem. Preso, cativo, escravo, devendo, sendo perseguido, tendo problema, tendo dificuldade. Morre a adoração, morre a oração, morre a fé, morre a fidelidade a Jesus. É isso mesmo? É isso? Porque não é essa a proposta. E eu vou mostrar para vocês como a proposta de Jesus, de Deus, não tem a ver com lugar e não tem a ver com tempo. Não tem a ver com lugar, não tem a ver... Quer ver? Dentro de 3 ministérios, vou falar de 3 ministérios.
Quer ver? Abre comigo João capítulo 4. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu estou falando isso porque eu conheço pessoas muito de Deus que no momento de dificuldade pega o seu ministério e pendura, sabe? Que foi confiado, pendura. Eu ouso dizer que nós temos chaves que acessam Deus. Nós temos algumas chaves que acessam Deus. Para quem dança, a dança é uma chave que acessa a Deus, tá? O Enzo tem umas palavras, uns gestos e umas atitudes que são chave para me tocar. Que quando ele faz aquilo, eu não resisto, sabe? Deus nos deu chaves assim. Existem chaves que Deus te deu que toca ele de maneira diferente. E aí tem gente que nessa hora de dificuldade abandona isso, irmão. Abandona. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, diz assim, ó. Eu vou ler aqui para ficar perto da câmera para vocês. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde que se deve adorar? Em Jerusalém. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação não vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 27, pula lá para o 27, direto, 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Por que eu pedi para ler o versículo 27? Porque Jesus, ele se desprende de sistema religioso para tocar essa mulher, diferente daqueles que estavam presos lá. Ele se desprende do sistema para tocar ela com a presença de Deus. Ele poderia falar, não, desculpa, eu não posso falar com você, você é uma mulher. E não é qualquer mulher, você ainda é samaritana, pior ainda. Não tem conversa, não tem como falar contigo. Não, ele se desprende dessa visão religiosa tradicional para tocar ela com a vida de Deus. Porque ela queria adorar, mas ela aprendeu que ela só podia adorar se ela estivesse em Jerusalém. E aí Jesus fala, olha, Deus não está procurando quem adora em um lugar, mas quem adora na presença. Isso aqui, irmãos, você pega isso aqui agora que Jesus falou e fala para aqueles cativos lá da Babilônia lá. Você imagina Jesus descendo no meio deles e falando, como é que vocês estão falando aí? Tá com saudade de adorar em Jerusalém? Penduraram a harpa? O povo está querendo ouvir a glória de Deus na tua vida e você está aí de coitado? O povo está caçando a glória de Deus na tua vida. O povo quer uma palavra. O povo quer te ouvir ministrar, quer te ouvir cantar. O povo quer ver teus movimentos de adoração e você está aí de coitado? Ou você acha que Deus te abandonou? Você acha que porque você está no cativeiro, Deus não está contigo? No mesmo cativeiro que esses homens estavam lamentando a vida, estava Daniel adorando em meio aos leões. Deus estava com Daniel dentro da Babilônia, não apenas como cativo, mas dentro da cova, como quem foi lançado à morte. Deus não abandona a gente porque a gente está na quarentena, irmãos. A gente que abandona ele. Não é porque a gente não está na igreja, não. Não é porque a gente não está se reunindo no templo que você tem que pendurar. Não é porque a tua vida não está como você acha que tinha que estar. Não é porque porque não está tudo correndo como você acha que devia correr, que você vai abandonar aquilo que Deus te confiou. Deus te chamou. Tira essa harpa da pendurada. Pega o teu ministério que você abandonou. Volta a ler Bíblia. Volta a orar de madrugada. Volta a se consagrar. Pega, se você sabe tocar um instrumento, pega o teu instrumento e vai adorar. Se você sabe cantar, cante, adore, procura um canto, se prostra na presença de Deus, porque o que Ele te deu para acessar Ele. Esse é um tempo, irmãos, em que o povo está desesperado, caçando Deus.
E aí pessoas como a gente que tem Deus, pendurou a harpa. Penduramos nossa harpa. Perdemos nossa fé. Porque a Rede Globo disse, porque o jornal disse, porque o presidente fala demais, porque o outro não sei o quê, porque o governo, porque a polícia. Irmãos, nós somos do Senhor Jesus, embaixadores de outro reino, guardados pelo sangue do Todo-Poderoso. A nossa alegria... Olha o que eles falam, irmãos, em Sião. Olha o que eles falam. Olha o que ele fala. Eu vou até ler de novo. No versículo 3 ele fala assim, ó, porque o que nos levavam cativo nos pediam canções e nos nossos opressores que fôssemos alegres. Eles estavam assim, ó, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? O mundo está cobrando Deus de nós, irmãos. Por que você está com medo? Cadê teu Deus? Por que você está inseguro? Cadê teu Deus? Por que você perdeu sua paz? Cadê teu Deus? Por que você perdeu a ousadia? Cadê teu Deus? Por que você está preso aí nessa situação? Você está escravo dessa situação toda aí, desse embaraço todo. Cadê teu Deus? Sabe por quê, irmãos? Penduramos nossa harpa. A arma que Deus nos deu, a gente não está usando. Você não está orando como devia. Você não está lendo Bíblia como devia. Você não está jejuando como devia. A tua oração é essa oração de coitado. Você acha que Deus escuta um negócio desse, irmão? Ai, Senhor, que vontade de estar em Jerusalém. Tomara que tu mate todos os meus inimigos. Você acha mesmo, irmãos? Você acha que era o que estava alegrando o coração de Deus? Sabe o que estava alegrando o coração de Deus? Um Daniel. Era um Daniel que estava alegrando o coração de Deus ali na Babilônia, irmãos. Era um Daniel, um Mesaque, Sadraque e Abidinego, que foi jogado dentro da fornalha. E Deus entrou dentro da fornalha com eles, a mesma Babilônia. A mesma Babilônia, o mesmo cativeiro. E tá eles aqui, mas nós penduramos nossa harpa. Pelo amor de Deus, leões, pelo amor de Deus, vamos orar com fúria, vamos para cima do inferno. Deus nos levantou, Deus nos chamou, o povo está em desespero, precisa olhar para o nosso semblante e ver segurança, e ver paz, e ver alegria, e ver a certeza. Como é que você consegue estar bem nessa situação toda? Eu sei quem me chamou, eu estou debaixo das asas do Todo-Poderoso, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Você tem que crer nisso, irmão. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ver isso de verdade. E não pendurar as nossas harpas. Aí Deus fala, aí essa mulher está desesperada falando, poxa Jesus, igual aqueles homens lá, poxa Jesus, eu até queria adorar, mas as igrejas estão tudo fechadas. Poxa Jesus, eu queria tanto um encontro de intercessão, mas as igrejas estão fechadas, Jesus. Ai, que saudade de dançar. Ai, que saudade de fazer um louvor. Ai, que saudade da tua presença. Tomara que a quarentena acabe para eu voltar para Jerusalém. Pelo amor de Deus, irmãos, chapa a tua sala, chapa teu quarto da presença de Deus. Tira a harpa de lá. Clama ao Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Jesus disse, ei, você não entendeu, não é Jerusalém, não, Deus não está procurando quem adora num lugar, Deus está procurando quem adora nele, o verdadeiro adorador adora em todo lugar, o tempo todo, mas não, pendurou a harpa, porque muito difícil, é muito problema, é muita coisa acontecendo com a minha vida, ai, Tom, mas você não sabe o que eu estou passando, irmãos, eu não preciso saber o que você está passando, eu sei quem é o teu Deus. Amém. E se Ele não te tirou disso, Ele está te ensinando alguma coisa com isso. E quando você aprender, eu te garanto por experiência própria em várias vezes. Quando você aprender, Ele te tira disso. Eu queria fazer só uma observação, pensando na minha situação como intercessora, né? E cada um sabe do que Deus te confiou, né? Te confiou por isso do que Deus cobra. Não sei se seria muita pretensão nossa ou egoísmo acharmos que o que Deus nos entregou é algo para nós, é algo apenas por nós. Então, eu creio muito que o que Deus entregou a você não é simplesmente por você, é por outros, por outro e por outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz das armas que Deus nos entrega todo dia, entendeu? Nas armas que Deus confiou a nós.
não podemos ser pretensiosos e muito menos egoístas, porque eu acredito que Deus não deixa nada em falta, né? Mas como alguém que sabe o que Deus entregou, como no meu caso, o que Deus colocou na minha mão como responsabilidade, não é mérito, não é para ser bonitinho, não é para você ser mais visto, né? Não é para você aparecer, é para que você tenha responsabilidade com aquilo que ele te entregou, consciente daquilo que ele te entregou e que é para servir, é para serviço. Não foi para alimentar o seu ego, né? Não foi para que você se sinta, para eu me sentir alguém. É para que você trabalhe, é para que você sirva, né? A sua vida é para que você sirva ao outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é algo muito sério, que eu tenho me atentado muito para isso nesses dias. Amém? Então eu quero deixar esse alerta aí para vocês. É isso aí, era o que estava acontecendo na Babilônia, irmãos. Uma oportunidade incrível deles manifestar o Deus que eles acreditavam. Ele foi bem específico. Eu quero que você... Ele não falou assim, eu quero que você cante qualquer coisa. Toca aí alguma coisa. Não, ele falou, poxa, toca aí lá o que vocês tocavam lá em Sião. Estavam curiosos, irmãos. Estavam curiosos. Vocês imaginam se eles se entregam de coração na beira daquele rio? Deus ia chapar os inimigos dele da presença, irmãos. Eu tenho certeza disso, tenho certeza absoluta disso. Que se eles se entregam, pega a harpa e se entrega com paixão, Deus vem. Quem é que já experimentou isso? Quem é que já experimentou isso? Dentro do Uber, dentro do BRT, dentro do metrô, dentro do trem. Você está pensando em Deus com paixão, com amor, com intensidade. Daqui a pouco você está chorando, aquela presença vem sobre você. Irmãos, não existe lugar. O lugar é você quem gera. Você carrega uma chave que abre esse acesso. A gente precisa crer nisso, irmãos. E tem gente aí precisando. Então onde é o lugar de adorar? Estou falando de adoração. Onde é o lugar de adorar? Irmãos, é onde você está. Esse é o lugar de adorar. É onde você está. Onde você estiver, o Senhor está contigo. Amém? Agora, vamos para uma outra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Conjuro-te perante Deus. Ou seja, eu estou te chamando diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, ou seja, insiste. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Então, o que isso tem a ver lá com os irmãos que estavam presos lá na Babilônia? Ele diz aqui, prega em todo o tempo. Ele está falando, você está bem? Abre tua boca e fala de Deus. Você está mal? Abre tua boca e fala de Deus. Tá tudo dando certo na tua vida? Abre tua boca e fala de Deus. Tá tudo dando errado na tua vida? Abre tua boca e fala de Deus. Em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Então, não, eu tô aqui cativo. Isso não é um momento de falar de Deus. Como é que é? O que eu faço com a Bíblia, irmãos? O que eu faço com a palavra de Deus, irmãos? Qual é o tempo de adorar? Qual é o lugar de adorar? Todo lugar. Qual é o tempo de pregar? Todo o tempo. É em tempo e quando você achar que não é também. É em tempo e fora de tempo. Todo tempo é tempo de manifestar Deus, irmãos. Todo lugar é lugar de manifestar Deus. Todo tempo é tempo de falar de Deus. Colou do teu lado e tá desesperado, tá em pânico, tá inseguro, e tá temendo esse vírus, essa quarentena, e tá temendo a fome, tá temendo... É a hora, o campo tá branco. Mas um princípio que é muito terrível é que eu não tenho como dar o que eu não tenho, né? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então, se você não está conseguindo ter fé, paz, alegria para você mesmo, você não vai ter para dar para outro. Estão entendendo? O que aconteceu com aqueles homens é que, diferente de Daniel, eles estavam olhando para a circunstância. Poxa, era tão bom, né, quando estava tudo dando certo. Só que Efésios, capítulo 6, diz que a gente tem que estar preparado para o dia mau. Então o dia mau vem. A vida é feita de ciclos. A vida não é feita
não é feita de morango com calda de chocolate, não, irmãos. A vida ela trabalha um propósito. Que propósito? Formar Jesus em nós. É fogo, pancada, água. Fogo, pancada, água. Já viu como é que faz para lapidar aço? Para lapidar ouro? É fogo, pancada, água. É assim, irmãos. É forja. É trabalhar Cristo em nós, de glória em glória, sendo trabalhado. E aí, você tem que entender que quando você está no fogo, glória a Deus por isso. Quando está tomando pancada, glória a Deus por isso. Quando estiver na calmaria da água, glória a Deus por isso. E fogo novamente, glória a Deus. E pancada novamente, glória a Deus. E água novamente, glória a Deus. E em momento nenhum desse, você está autorizado a abandonar aquilo que Deus te confiou. Seja o seu tempo de oração, de busca, de adoração, de clamor, de presença. Porque senão a gente vai ficar que nem eles, pedindo para Deus vingar nossos inimigos. Senhor, você está vendo como é que é injusto o que a Andréia está fazendo comigo? Aí você começa assim, irmão. Senhor, está vendo como é que é injusto o que o Tom está fazendo comigo? O que fulano está fazendo comigo? Sabe por quê? Você não entende o que Deus está tratando no todo. E aí você abandona. Você precisa estar dentro do propósito. Quando você entende o propósito, o propósito sobre todos os propósitos, né? Porque você tem os seus, mas Deus tem o dele. E qual é o de Deus? Ele não vai desistir de concluir a obra que ele começou na tua vida. Amém. E essa obra tem a ver com você ficar igualzinho Jesus. Igualzinho. Enquanto as pessoas não olharem para você e ver Jesus em você, ele não vai ficar satisfeito. Ele vai trabalhar até que você seja manso como Jesus, doce como Jesus, amável como Jesus, perdoe como só Jesus perdoa. Enquanto isso não for trabalhado, misericórdia de Jesus, benignidade de Jesus, o bem, e aí faço o bem de novo. Ah, mas não merece, não tem problema, eu continuo fazendo, e aí eu vou fazer de novo, e eu continuo fazendo. Enquanto isso não for real na sua vida, ele não vai desistir de trabalhar isso na tua vida. Então, fogo, pancada e água. Aí quando Deus está tratando no fogo, não, eu penduro minha harpa, estou no fogo. Ai, não, eu não consigo nesse momento. É todo tempo ou não é todo tempo? É em tempo e fora de tempo ou não é em tempo e fora de tempo, irmãos? O que a Bíblia diz? Entre o que eu penso, o que você pensa, o que você acha, o que você está vivendo, o que você acredita. E a Bíblia, eu fico com o que a Bíblia está dizendo. É tempo fora de tempo. Então, eu vou colocar na fase fora de tempo, tá? Eu não vou colocar em tempo, porque em tempo é fácil, né? Amar quando tem que amar é fácil, né? Eu quero ver amar quando tem vontade de odiar. Fora de tempo, né? Quando o que merecia era rejeição e você tem que abraçar. Quando o que merecia era vingança e você tem que amar. É esse fora de tempo que eu quero falar. Aí em fora de tempo, ele está dizendo, em fora de tempo, você deve corrigir, repreender, exortar com longanimidade e doutrina. Aquela disciplina de vou ensinando. Tempo, fora de tempo, vou pregando. A palavra de Deus, irmãos, ela tem esse propósito para a nossa vida. E é em todo tempo. Não existe isso. Deus entende. Irmãos, Deus entende tudo. Deus entende até Satanás queimar eternamente no inferno. Ele entende. Claro que ele entende. Nós não estamos aqui para tratar o que Deus entende. Nós estamos aqui para tratar o que Deus quer. O que Deus quer? Não é o que Deus entende. É o que Deus quer. Não é o que Deus entende. É o que o seu pai quer para você. Porque eu conheço muito pai que entende filho fazendo o que não deve. Mas nem por isso ele está gostando. Pô, cara, meu filho está fazendo isso, tá lá, fazendo aquilo, meu filho tá, fazer o quê, né? Quer dizer, tem que entender. Mas eu tô gostando? Então se a gente se preocupa, irmãos, em agradar a Deus, tira a harpa do salgueiro, assume teu lugar de novo, com guerra, com batalha, com adoração, seja lá com a maneira que Deus te chamou, intensifica, pega a tua harpa, peraí, Deus me confiou isso aqui. Não sei fazer mais nada na minha vida, mas isso aqui Deus me chamou para fazer.
Tá, eu não sei cantar, eu não sei mais orar. Não sei nem qual vai ser minha profissão, qual é a minha profissão, mas uma certeza eu tenho, que Deus Exatamente. Tem gente que não sabe nem qual é a profissão, mas o propósito que Deus chamou tá queimando aqui dentro, ó. Você sente isso ou não sente isso? Você sente isso. Então, para encerrar, já está quase na hora de encerrar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Irmãos, enquanto estava eles lá lamentando, religiosamente, porque não estava adorando em Jerusalém, achando que estava agradando Deus, o Senhor estava assim, não entenderam nada. Não entenderam nada. Estão amarrados à visão religiosa. Estão amarrados. Irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vou falar baixinho, para ninguém escutar. Tem gente que se tirar a religião delas, a fé vai embora. Ela só funciona por causa da religião. Tirou a religião, ela desliga completamente. Porque os dogmas e as doutrinas... Eu estava conversando com alguém outro dia, e eu estava comentando que tem gente que tem débito com a religião. Já viu pessoas que entendem que tem um débito com a religião? Como é que é isso, Tom? Por exemplo, na religião A, não pode cortar o cabelo. Então eu não vou cortar meu cabelo, porque eu tenho um débito com essa religião. Então ela cumpre o débito dela, ela paga lá, ó, não corta o meu cabelo, porque na minha religião não pode cortar o cabelo. Mas em Deus, você não pode falar mal do outro. Isso não é religioso, é lei espiritual. E aí, o que eu estou devendo para a religião eu cumpro, que é não cortar meu cabelo. Mas o que eu devo para Deus, falo mesmo, falo mal mesmo. Tem gente que é muito bom para cumprir mandamento religioso, mas lei de Deus, princípio eterno, tá, nem aí. Você fala assim, não pode fazer tatuagem. A pessoa tá lá, nem concorda, mas não faz a tatuagem. Porque a religião disse que não pode fazer. É proibido fazer religião. Se submete à doutrina, mas não se submete ao princípio de Deus. Que está mergulhado, sabe? Que está além. Jesus, irmãos, se eu posso falar assim, sem parecer heresia, Jesus enlouquecia com isso. Certa vez Jesus estava dentro do templo, entrou uma mulher, um jovem com a mão ressequida, né? Quando trava a mão fica paralisada. A Bíblia diz que Jesus cura a mão daquele jovem. E aí os fariseus falam assim, como que você ousa curar num sábado? Irmãos, estão entendendo do que eu estou falando? Porque eles eram muito bons em cumprir doutrinas e princípios e tradições e costumes. Mas o princípio mesmo, Jesus dá uma resposta muito, muito linda, poderosa e espiritual, como sempre. E Jesus diz para eles, se cair um boi teu no poço, no sábado, você vai deixar ele morrer dentro do poço? Não vai tirar? Quanto mais um filho de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Jesus dá uma resposta que revela a diferença entre cumprir religiosidade e princípio de Deus, sabe? Tem outra situação em que os apóstolos entram num lugar de ensino e eles pegam o pão e começam a comer e os fariseus falam assim, teus discípulos não vão cumprir a tradição? Não sabem que tem que lavar as mãos para comer? E aí Jesus fala, e o que dizer de Davi, dos seus soldados que entraram depois da guerra para comer sem lavar as mãos? Condená-los? Condenaram-os? Existe um princípio, irmãos, e Jesus diz assim, vou falar uma coisa para vocês, mais mal faz o que sai da boca do que o que entra. Em outras palavras, pior é o que você está falando. Pior do que o que eles estão comendo, com a mão suja, é o que você está falando. Estão entendendo como a gente precisa, irmãos? E isso eu vou falar, isso é muito, irmãos, isso é muito sutil. Cativeiro religioso é muito sutil. Você é muito fiel para dizimar, muito fiel para frequentar culto, muito fiel para poder cumprir mandamentos e dogmas, mas o que Deus está cobrando de você de amar teu inimigo, de perdoar quem te ofendeu? Como é que tá? Como é que tá? Esse princípio, tá com a harpa pendurada. Estão entendendo? A gente precisa avançar, irmãos, para o nível de filho de Deus. Para o nível que Jesus falou, o que Jesus disse? Para ser filho de Deus, ame seu inimigo e interceda por quem te persegue. Aí eu te chamo de filho de Deus. Né? Capítulo 5 de Mateus, em Mateus 5:43.
Depois que você amar teu inimigo e que você interceder pelo que te persegue, aí eu te chamo de filho de Deus. Tá entendendo? Irmãos, isso é muito profundo. Não ouse pendurar sua harpa. Tira de lá, urgentemente. Urgentemente, em nome de Jesus. Agora, para encerrar, a última, né? Que eu já falei a beça aqui. 1 Tessalonicenses 5:17. Versículo 17. Aqui, o Espírito Santo revela quanto tempo do dia a gente deve orar. Né? 3 vezes por dia? 4 vezes, Tom? O que você acha? 5 vezes? Então vamos à resposta da palavra de Deus aqui. Ó. Quando eu estou bem, só quando eu estou bem, só quando está tudo bem na minha vida. Né? Não. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E se eu não fizer isso, Tom? E se eu não quiser orar sem cessar? Aí você vai ver o versículo 19 se cumprindo. O versículo 19 diz assim, ó, não apagueis o espírito. Não apagueis. Em algumas versões está não extingueis, né? De extinguir, de apagar, de sumir, de abandonar, de virar as costas. Estão entendendo a seriedade? Aqueles homens lá na Babilônia, qual era o tempo deles de orar? Era só quando estava em Jerusalém? Qual é o tempo de orar, irmãos? É todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Quando você fala assim, ó, eu não tenho orado como eu devia. Você está apagando o espírito. E a voz dele vai ficando mais distante, mais distante, mais distante. Até que você não escuta mais. E aí você escuta sua amiga, seu amigo, seu patrão, você escuta o Instagram, várias opiniões, aí fica perdido de novo num monte de vozes. E quando, irmãos, eu vou falar assim, quantas vezes eu estava em lugares terríveis e o Espírito Santo manda alguém mal e daqui a pouco eu estou evangelizando. Hein? Quantas pessoas que eu fui para bater, entre aspas, né? Eu fui para falar, para brigar e tal, aí chega na hora, o Espírito Santo me usa para consolar aquela pessoa. Hein? É o tempo inteiro orando. O tempo inteiro eu tô aqui, ó, e tô ligado, escutando o Espírito Santo. Por isso que ele vincula o orar sem cessar a não apagar o Espírito. Porque quem ora sem cessar fica ligado 24 horas no Espírito de Deus, escutando direções, perguntando para ele, consultando ele, ouvindo ele, o tempo inteiro, irmãos, o tempo inteiro. Então você fala assim, parece cansativo, que nada, isso me descansa. Porque tem decisões que eu nem preciso pensar para tomar, ele já me avisa, faz isso, acabou. Eu nem gasto tempo escolhendo, ele já escolheu para mim o melhor. Estão entendendo? Então, nós estamos vivendo esse período de quarentena, estamos vivendo esse tempo de isolamento e tem muita gente de Deus se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus. Tem muita gente morrendo, conjecturando, tem muita gente pendurando a sua harpa, né? Pendurando a sua harpa. O afastamento dos seus pastores, o afastamento dos seus líderes, o afastamento de Jerusalém, da Sião, da sua igreja, está fazendo com que seja revelado a falta de disposição dele em permanecer tocando a harpa em meio aos inimigos. Eu quero te convidar a você sair desse lugar, sabe? Sair dessa situação, irmãos. Você liga a televisão, é só desgraça. Estou propondo para você que você entre para esse lugar aqui, ó, de paz, de segurança, de confiança, de alegria. Eu estou te convidando para dentro. Eu não estou falando para você de uma mensagem que eu escutei na internet, não, irmãos. Eu estou falando para você de algo que eu vivo, que é real para mim. É isso que eu estou convidando você a viver. O que eu estou falando para vocês aqui é o que o Espírito Santo de Deus me impulsionou a estar te falando, porque Ele quer te chamar para dentro. Gaste tempo contemplando Deus, contemplando o Senhor, contemplando a sua criação. Gaste tempo com isso. Gaste tempo em oração, crie novos hábitos, hábitos em Deus, hábitos de Deus. Amém, irmãos? Se você puder escolher quem ouvir, evite escutar os fatalistas, né? Os profetas do caos, aqueles que ficam só falando as coisas ruins.
Só as tragédias. Porque, irmãos, imagina Daniel passando no meio desses homens. O que foi, gente? O que vocês estão chorando? Eu quero Sião. Não vou adorar. Gente, pega aí, vamos cantar, vamos adorar aqui a Deus. Não, eu quero Sião. Você imagina Daniel? Tava Daniel lá, irmãos. Eu vou orar 5 vezes por dia agora. Já que eu tô aqui mesmo, irmãos. Vou orar. Ele aumentou o número de vezes que ele orava, irmãos. Não abandonou sua harpa, não abandonou seu lugar de oração, ele não abandonou. Pelo contrário, ele intensificou isso, irmãos. Intensificou. Agora é que eu vou orar mais. Agora é que tá tudo ruim, tá tudo difícil. Agora é que eu vou buscar mais a Deus, sabe? Tem gente que acha que incomoda a Deus. Irmãos, eu vou falar, porque ele me conhece. Eu falo para ele assim, pai, eu não tenho outro aqui em buscar, eu só tenho você. Eu não acredito em deuses humanos. Eu não acredito em imagens feitas por mãos humanas. Eu não acredito em filosofias humanas. Eu só tenho você. Tem me sustentado até aqui. Então, é em você que eu vou buscar. Então, já faltam 10 segundos, tá? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe seu coração e possa te sustentar e te encher de paz. Amém?